Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 2 de fevereiro de 2021, terça-feira. No pregão de hoje, o índice ele chegou a subir, atingindo a média de 20 períodos do gráfico diário e caiu formando um doji. Tá? Este candle chamado doji é um candle de dúvida. Tá? Você pode ver que o corpo dele é extremamente pequeno, onde o preço de fechamento ele se dá quase que no mesmo nível do preço de abertura. Tá? Ele abre, ele caiu, chegou a subir, bateu na média e voltou e fechou, tá? Quase que no mesmo patamar de abertura. Ou seja, o mercado ele não fechou direcional, ele fechou é, da mesma região em que ele abriu e, portanto, com incertezas, tá? Tecnicamente, o que ocorreu foi uma correção na média de 20 períodos. Os preços eles se movimentam em zigue-zague, né? E onde que nós temos dois tipos de movimento: o movimento de expansão e o movimento de correção. Na tendência de alta, o movimento de expansão ele se dá com o preço subindo e o movimento de correção com o preço caindo, tá? Ele expande, corrige. Quando ele não para na média de 20, ele cai, o movimento de expansão passa a ser o movimento de queda, tá? Então ele se expandiu e agora ele corrigiu na média. Vamos ver se ele vai respeitar a média de 20 períodos e se ele vai retomar o movimento de queda. Se ele retomar o movimento de queda, nós temos aí o início de um movimento de expansão, tá? Uma nova expansão. Se ele não respeitar a média, subir, ele vai entrar no movimento de lateralização, porque para ele entrar em tendência de alta, ele terá que romper o fundo anterior, tá? Fazer um movimento de correção e fazer um novo movimento de expansão, ok? Então, como ele parou na média de 20 no pregão de hoje, ele respeitou a média, a gente configura como um movimento aí de correção no gráfico diário. No gráfico de 60 minutos, ele permanece dentro dessa faixa aqui, ó, de consolidação. Tá? Enquanto permanecer dentro dela, nada a fazer. Nós não temos nenhuma decisão, né? Nenhum fator que nos mostre alguma direção, né, nenhuma informação que baseie alguma possibilidade de trade, etc. Tá? Hoje ele abriu com um gap de alta, né, ele fez um pequeno movimento aqui de expansão para cima, foi para baixo, chegou a formar esse pivô de baixa aqui, confirmar, mas não foi muita coisa. Ele chegou a cair até 625 pontos, o que na condução do trade é diferente, né? Fazendo o stop barra barra é diferente. Se você fizer um stop barra barra depois aqui, ó, você teria saído aqui, você teria pego aí, ó, 100, talvez a 80 pontos, tá? Não teria pego muita coisa não. Fizesse um stop barra barra, porque teve aí uma grande volatilidade no pregão de hoje. E não teve tendência alguma, né? Ele sobe um pouco, ele não dá continuidade à tendência, ele interrompe o movimento de alta, sendo que aqui, ó, ele ficou lateralizado um tempão, e aí ele rompe para voltar a cair abaixo da média, para formar um pivô de baixa, desenvolver um segundo pivô que interrompeu a tendência de baixa, né? Fechou aqui, ó, o gap para começar uma lateralização. Ou seja, hoje não teve tendência aí no mini índice, tá? Hoje não foi um pregão de tendência, né? O candle do gráfico diário demonstra isso. Hoje não foi um dia aí de trade, tá? O dólar, ele chegou a cair, chegou a ir até abaixo da média de 20, mas ele segurou na média, tá? Ele segurou na média, o que configura como um movimento de correção, só que na direção contrária. Se no mini índice a correção ela se dá com o movimento subindo, aqui a correção se dá com o movimento caindo, tá? E ele está dentro de uma faixa aqui, ó, uma pequena faixa de consolidação, ele se mantém acima da média de 20,
né? O que se espera, tanto, ó, do mini índice, a gente espera queda, tá? Assim, pelo movimento, você fala assim, o que que você acha, né? Porque é achismo, né? Afinal de contas, o futuro ninguém sabe. Mas olhando tudo aqui, olhando esse candle de força aqui, ó, baixista, tá? E vendo que é um candle de dúvida, ele chegou numa região aqui de resistência, tudo indica que ele vai retomar a queda. Tudo indica que o índice vai retomar a queda. E tudo indica que o dólar vai retomar o movimento de alta, tá? Ele respeitou, literalmente ele respeitou a média de 20, então tudo indica isso. Vamos ver amanhã. No gráfico de 60 minutos também está numa região de lateralização. Vamos ver, né, quando que sai dessa região, porque é necessário sair dessa região para haver oportunidade de trade. Hoje abriu em gap de baixa e ele caiu aí, né, chegou a cair a partir do gap foi, na verdade, foi aqui, né? Ele caiu aí, ó, 57 pontos mais ou menos, só que ele abriu em gap, ele já subiu até a média, aí ele cai, aí quando ele vai corrigir na média de 20, ele não respeitou a média. Aqui, ó, dava a entender que ele estava em lateralização, aí ele cai, lateraliza, no momento em que ele tinha que romper com força, ele lateraliza, cai um pouco e fica lateral. Ele teve um movimento de queda aqui, ó. Essa foi a região. Então, assim, um trade de venda seria possível somente a partir deste candle aqui, ó. Deste candle ou deste candle, tá? A entrada, a venda seria ou aqui ou seria aqui, tá? E aí com a condução de stop barra, porque ele abriu em gap de baixa, corrigiu até a média e foi um candle na direção do gap, tá? Na direção aí da tendência na qual ele estava indicando, né? Ele já estava em queda, abriu em queda maior, fez uma correção e caiu, né? Então, esses dois pontos foram os pontos possíveis, tá? Mas ele foi sem força, tá? Não teve, né? Você pode ver que aqui embaixo que ele logo vai para cima da média de 20, estopando, né? Quem estava vendido. E aí ele faz mais um movimento lateral do que um movimento de queda. Também não foi um dia aí de tendência, não foi um dia bom no mini dólar. Teve essas duas possibilidades que também podem ter passado, tá? Dentro do seu trade system também, né? Você pode ter esperado, por exemplo, a formação de um novo pivô, tá? E se você esperou o pivô, ele foi formado aqui embaixo, mas como ele foi acima da média, você não entrou, porque ele tinha que bater na média e voltar a cair, tá? Então, assim, foi um dia não muito bom também pro mini dólar, tá? Como o mini índice também teve aí um movimento, né, mais lateral, um pregão aí de incerteza, o mini dólar também teve um pregão de incerteza, tá? O ideal, o que é o ideal acontecer? O ideal é amanhã formar um candle altista sobre a média, e aí ele vai armar aqui, ó, um setup barra elefante ou um ponto contínuo, tá? Dependendo do tamanho do candle, com volume acima da média, aí sim nós temos um setup de compra armado. E aí, né, indicando aí que ele vai continuar em tendência de alta, e aí será só alegria, tá? Só alegria. Do contrário, nada. BOVA 11, né, já foi um candle baixista, né, não foi nenhum doji, foi um candle baixista aí, a partir da média de 20 períodos. Vamos ver o Ibovespa à vista. Eu quase nunca vejo o Ibovespa à vista, né? Foi um candle que, embora o corpo verde, ele indica pressão vendedora. Quando forma um pavio na parte de cima, é sinal que houve uma pressão vendedora, né? Os vendidos empurraram aqui o preço, né? E aí, não sei se esse candle ele é um gatilho para um TSS, tá? Que é o trade de um setup aí, ó, tática da sombra superior. Nesse setup, quem opera esse setup entra vendido aqui embaixo com stop lá em cima, acima do pavio, tá? Não sei se é um TSS. Geralmente TSS é em locais, em topos, tá? Embora também isso aqui possa ser um topo.
Só que como ele está abaixo aqui, ó, da média de 20 períodos, né, tem um topo mais alto aqui, não sei se nessa região que ele se encontra, ele configura aí um trade desse. No BOVA11, o ETF, quem opera aí o ETF, já não teve o TSS, né? Foi um candle baixista aí, que não serve como gatilho aí de venda, tá? Para ter um setup também ponto contínuo de venda, eu entendo que o candle ele tinha que ser um candle de força, né? Teve aqui, ó, uma pressão aqui na região contrário. Eu acho temerário entrar vendido aqui embaixo, tá? Eu particularmente acho temerário. O índice Small Caps ele está acima da média de 20, mas como ele não rompeu o tombo anterior, ele está dentro de uma região de lateralização, tá? Enquanto estiver dentro dessa região, nada a fazer. Vamos para os papéis que mais subiram e mais caíram. Peraí, vamos aqui. BRAP4 foi o que mais caiu, dando continuidade à super tendência, né? Ele fez aqui um repique e voltou a cair. Entrar vendido agora, eu gosto de entrar vendido só depois que corrige na média de 20 períodos. Para o swing trade. O day trade, a dinâmica ela é muito, né, ela é muito rápida, né, e você vendo, por exemplo, uma situação como essa no day trade, você sabe que ele vai expandir um pouco para corrigir até a média de 20. Então você pode tentar uma vendinha aqui. Agora, um swing trade em que você fica posicionado no papel durante vários dias, né, e aí você corre o risco aí, ó, de tomar um stop de 8,66%, não acho algo bom, tá? Não sugiro. Eu realmente não sugiro. Aqui foi um candle a partir da média, mas tem que confirmar esse pivô de baixa. Também sugiro fazer nada. PPL A11 caiu enquanto não romper essa região de suporte, também nada a fazer. E Vale 3 foi o papel que quarto papel que mais caiu, né? Olha só, Vale 3 caiu e Bovespa meio que saiu no 0 a 0 aí, ó, porque Vale 3 puxou para baixo, enquanto outros papéis puxaram para cima, tá? Dos que mais subiram, RS e D3 fez um repique, mas não rompeu a região de resistência. Nada a fazer. BID 4. Olha, BID 4 nós podemos ver aqui, ó, uma possibilidade de setup ponto contínuo, tá? Só que como essa região de resistência ela já foi testada várias vezes, o ideal seria entrar só acima de 48,65. Tá? Um stop grande, né? Um stop grande aqui, ó, se você for considerar a média de 20, é um stop considerável. O que eu acho melhor? Eu acho melhor quando eu vejo uma possibilidade aqui no gráfico diário em que ele está um pouco afastado da média de 20, mas foi um candle de força com volume, mas tem uma região aqui de resistência. O que eu acho melhor? E em prazos menores. Eu vou no gráfico de 1 hora e vou esperar. O que eu vou esperar? Eu vou esperar ele romper aqui em cima. Não entro ainda. Vou esperar ele romper. Ele fazer uma correção na média de 20. E aí eu entro quando ele voltar a subir. Tá? Eu acompanho aqui no gráfico de 60 minutos. Tá? Porque no gráfico diário, se fosse um ponto contínuo, ele partiria da média com o candle grande. O ideal, na verdade, que eu gosto mesmo de operar é o setup barra elefante. Então, o setup barra elefante é o seguinte. Aqui, ó, foi um setup barra elefante, ó. Aqui, ó, esse aqui foi um setup. Ele forma um candle altista a partir da média. Ele forma um gift, um candle aqui, e depois eu entro acima dele. Tá? Isso é o ideal. Então, agora não é o momento de entrada. O que eu espero? Um gift aqui para uma retomada do movimento de alta, rompendo a região de resistência, tá? É isso o que eu espero. PDGR3 continuando aí na super tendência, enquanto ficar puxando aí, ó, e sendo esticado, fica de fora no papel. Você vai no swing trade para você entrar no momento certo, momento estratégico, em que seu stop é curto, tá? E você pode carregar o papel aí por um tempo. Esse é o ideal. Quando tá sendo aí, ó, entrando, nada a fazer, porque o preço fechou aqui em cima e ele está só
39,53% de distância em relação à média de 20. Ou seja, tecnicamente falando, ele pode cair 39% e não perder a tendência de alta. Ele pode cair para fazer correção, para voltar a fazer um movimento de expansão, tá? Então, vamos ficar de fora. O mercado americano, o Dow Jones, ele subiu, respeitou a média de 20 períodos, tá? Não ultrapassou, por enquanto, o movimento aí de correção. Tá? Vamos ver os próximos dias, né? Trade de venda no Dow Jones, só aqui embaixo, rompendo o fundo, ok? O SP500 ele já fechou acima da média de 20 períodos, mas é o seguinte, a gente tem que levar em conta a volatilidade, tá? É muita volatilidade que tem aí esse índice, portanto, né, ele não rompeu aqui o fundo anterior, ele tem que romper o topo, aliás, romper esse topo, fazer correção e retomar a tendência de alta. Então, ele voltou para dentro da região de consolidação, tá? Região de consolidação. Claro que ele pode retomar a queda. Retomando a queda e rompendo a baixa aqui de 3.656 pontos, nós temos aí um trade na ponta vendedora. Nasdaq é o que mais sobe, né? Porque as empresas de tecnologia são as que mais puxam aí, mas não rompeu o topo anterior, está lateral, tá? Ouro fez um candle baixista e ouro está dentro de uma região de lateralização também. Você preenche aqui, ó, enquanto estiver aqui dentro, nada a fazer. Prata deu uma puxada aí ontem, inclusive, né, ontem ficaram em dúvida aí, eu cheguei a ver notícias perguntando se essa alta aí não foi, né, os novos players aí, né, do mercado que estão puxando aí, né, os ativos, né, nas redes sociais que estão se juntando para entrar em ativos. Então não sei se foi, tá? Foi um movimento de correção forte hoje. Vamos ver se ele vai retomar a alta, né? Retomando a alta e rompendo aqui em cima, né, tem aí a prata vai entrar em tendência de alta, tá? Mas geralmente prata está associado com ouro, né? Tem correlacionado com ouro. Então, e o ouro está permanecendo aí baixista. Vamos ver como é que vai ficar a prata, né? Como é que vai ficar aí cenas do próximo capítulo, tá? Deixa-me tirar aqui essas linhas. Petróleo WTI rompeu a região aqui de resistência sem muita força. Tá, o ideal é fazer um novo pivô aqui para retomar a tendência de alta. Tá? Mesma coisa do petróleo Brent. Só para avisá-los que o curso Fundamentos de Análise Técnica com quase 70% de desconto, ele está acabando aqui, ó, as próximas 4 horas vai acabar a promoção. Tá? Então aí, se você quer ser nosso aluno, fica aí o convite, ok? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só fazer a pergunta aí nos comentários. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.